Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa sexta aula de estatística básica. Na aula de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre medidas de tendência central, em particular, média geométrica. Primeiro vamos definir o que é a média geométrica. Para obter a média geométrica simples de um conjunto de valores, de n valores, x1 até xn, efetuamos o seguinte procedimento. A nossa média geométrica será igual à raiz enésima de x1 até xn. Ou seja, o expoente da raiz, né, será correspondente ao número de elementos sobre os quais estão sendo calculados a média. Uma forma sintética de expressar essa equação é dessa maneira. Esse símbolo π maiúsculo, né, ele representa o que nós chamamos de produtório. Ele é equivalente ao somatório, só que em vez de estarmos realizando uma soma, nós estamos realizando um produto. Mas a interpretação é análoga, né? Aqui nós estamos multiplicando xi, né, com i partindo de 1, ou seja, de x1 até xn. E aqui é a raiz enésima, né, desse produto. Nós também podemos expressar a média geométrica em termos de logaritmo. Basta tomar o logaritmo dessa expressão e nós obtivemos a seguinte forma de expressar. O log da média geométrica vai ser o log dessa raiz com esse produtório, né? Então o log de raiz enésima de x1 até xn, o log do produto vai ser igual à soma dos logs, né? Então nós vamos ter que aqui vai ser o somatório com xi variando de 1 até n, logaritmo de x sobre n. Então eu tenho a média aritmética dos logaritmos. Da mesma forma que a média aritmética, a média geométrica também pode ser ponderada. Então, se eu tiver n valores, da mesma forma que mostrado anteriormente, eu também posso definir n pesos f de 1 até n. Para poder incluir essas ponderações dentro da média geométrica, eu elevo cada termo ao peso correspondente. Ou seja, nesse caso eu tenho x1 até xn, cada termo está elevado a f1 até fn, respectivamente. E agora, o termo que define a raiz aqui vai ser igual à soma dos pesos. Então a nossa raiz enésima agora vai ser a raiz correspondente à soma dos pesos dessa média, certo? Da mesma forma também podemos expressar por meio do logaritmo, né? Tomando o logaritmo de cada termo dentro dessa multiplicação, nós vamos ter que o expoente, né, desce e passa multiplicando o logaritmo. Então nós vamos ter a soma do peso multiplicando o logaritmo. E no final vamos ter uma formulação semelhante à apresentada na equação anterior, né? Uma média aritmética ponderada dos logaritmos dos termos sobre os quais nós estamos calculando a média. Agora apresentaremos algumas propriedades da média geométrica. A primeira delas é que se nós tomarmos o produto da razão de cada valor dividido pela sua média geométrica, esse produtório vai me retornar o valor 1. Para ver isso, note que o produto dos termos no numerador, né, dividido pela nossa média aritmética multiplicada n vezes, vai ser igual a ela elevada a n. Se nós tomarmos a raiz enésima em cima e embaixo, vai chegar na média geométrica em cima e a média geométrica embaixo, né? Eu cancelo esse enésimo com esse enésimo, então nós vamos chegar no valor igual a 1. Séries que apresentam o mesmo número de elementos com o mesmo produto têm a mesma média geométrica. Ou seja, independente dos valores de x1 até xn, desde que eu tenha a mesma quantidade de elementos no produto e que o produto desses elementos chega ao mesmo valor, eles vão me fornecer a mesma média geométrica. Terceira propriedade da média geométrica. A média geométrica ela é menor ou igual à média aritmética. Vamos provar. Considere uma série com apenas dois valores, x1 e x2. Então vamos notar que se eu subtrair x1 e x2 e elevar ao quadrado, esse valor, né, por definição, como ele está elevado ao quadrado, ele é maior ou igual a zero. Se eu desenvolver esse parêntese, eu vou ter o seguinte: x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos duas vezes x1, x2. Um produto notável. Isso daqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Agora, na expressão acima, nós vamos somar e subtrair esse termo, 2x1, x2. Então, eu vou ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 2x1, x2 menos 2x1, x2 menos 2x1, x2. Isso aqui vai ser igual... dentro desse parêntese, eu vou ter um produto notável da soma, né? Ou seja, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo, isso aqui é igual a x1 mais x2 ao quadrado, menos, aqui eu vou ter menos 2x1, x2, menos 2x1, x2, que vai me dar menos 4x1, x2. Isso aqui tudo continua sendo maior que zero. Agora eu passo esse termo para o outro lado, e eu vou ter que x1 mais x2 ao quadrado vai ter que ser maior ou igual a 4x1, x2. Isso aqui vai implicar
que se eu tomar a raiz quadrada dos dois lados, aqui eu vou ter x1 mais x2, ele vai ser maior ou igual a 2 raiz quadrada de x1, x2. Se eu passo 2 para o outro lado, eu vou ter que x1 mais x2 dividido por 2, ele tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de x1, x2. Note que esse primeiro termo da expressão é exatamente a nossa média aritmética, enquanto o segundo é exatamente a nossa média geométrica. Dessa forma, a média geométrica vai ser menor ou igual à nossa média aritmética. Isso vale para 2 termos, como também vale para n termos. Quarta propriedade. Quanto maior a diferença entre os valores originais, maior será a diferença entre as médias aritmética e geométrica. Observação. A média aritmética e a média geométrica só vão ser iguais se os valores forem iguais. Por exemplo, vamos tomar aqui alguns conjuntos de dados e vamos calcular a média aritmética e a média geométrica. Por exemplo, 2 e 2. A média aritmética é 2 mais 2 dividido por 2, que dá 2. E a média geométrica é a raiz quadrada de 2 vezes 2, que também é 2. Então, note, os valores iguais, vamos fornecer uma média igual. Já se eu tenho valores diferentes, né, como a gente viu, a média, valores próximos, por exemplo, 16 e 14, a média aritmética é 15 e a média geométrica é quase 15, 14,97. E à medida que os valores vão se distanciando uns dos outros, 8 e 12, 2 e 5, a média vai ficando cada vez mais distante. Nesse caso aqui nós temos um caso extremo, 2 e 50, né? A média aritmética é 26 e a média geométrica é 10. Então elas já são bastante diferentes. Então, quanto mais próximo dos valores, mais próximo será a média. No limite, se todos os valores forem iguais, eu vou ter a mesma média aritmética e geométrica. Então, vamos para um exemplo. Uma das principais aplicações das médias geométricas é no cálculo de taxas, ou de taxas médias ao longo do tempo. Suponha que o indivíduo aplicou R$500 em 2018 e após um ano, em 2019, essa aplicação vale 650. Reaplicando esse valor, ao final de um ano, em 2020, essa quantia situava-se em torno de R$910. Qual é a taxa média de aumento do capital investido? Então, nosso problema é esse aqui. Em 2018, nosso indivíduo aplicou R$500, e em 2019 esse capital valia 650. Se eu dividir 650 por 500, eu vou ter uma taxa de 1,3. Ou seja, o meu capital aumentou em 30%. Em 2019, esse capital era de 650 e ao fim de 2020, né, pelo reinvestimento, ele passou a ser 910. Ou seja, ele aumentou a uma taxa de 1,4 ou 40%. Dessa forma, qual é a taxa média de crescimento entre 2018 e 2020? A taxa média, né, pode ser obtida por meio de uma média geométrica. Multiplico 1,3 vezes 1,4 e tomo a raiz quadrada. A taxa média, então, vai ser 1,3491. Ou seja, o capital teve um aumento médio de 34,91% ao ano. E é isso, por hoje é só, muito obrigado.